O comparecimento para a coleta de dados biométricos dos eleitores de Cuiabá e Várzea Grande só passa a ser obrigatório a partir da reabertura do cadastro eleitoral pós-eleições de 2016, ou seja, após outubro deste ano. Para falar sobre as regras de biometria, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, Felipe Biato. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos aqueles que assistem o Jornal da Manhã. É bom já começar esclarecendo essa questão de Cuiabá e Várzea Grande, porque circulou nas redes sociais uma imagem, uma fotografia, alegando que as pessoas tinham um prazo para fazer esse cadastro biométrico, senão não poderia votar nas eleições desse ano. E isso não vale para Cuiabá e Várzea Grande, é isso? É isso mesmo, Antônio. Cuiabá e Várzea Grande não passam pelo processo obrigatório ainda. O que significa dizer isso? Todas as pessoas que estão fazendo a biometria e aquelas que não estão fazendo a biometria vão votar normalmente nas eleições municipais. O que nós estamos fazendo agora é antecipando o período de revisão eleitoral que vai acontecer depois das eleições, onde aí sim será obrigatório o cadastramento. Isso porque para as eleições gerais de 2018, aí sim no Brasil inteiro, vai ser obrigada a biometria, é isso? Mais precisamente em Cuiabá e Várzea Grande isso deve acontecer. O Brasil inteiro ainda vai demorar um pouquinho mais para a gente conseguir recadastrar todos os eleitores, mas Cuiabá e Várzea Grande a tendência é que já vote 100% pelo processo biométrico já nas eleições de 2018. Se em Cuiabá e Várzea Grande ainda não é obrigatório para 2016 a biometria, onde que esse cadastro com os dados da pessoa, que é a foto, a digital, é obrigatório? São quantos municípios aqui em Mato Grosso? Para as eleições de 2016, nós vamos ter 27 municípios votando integralmente 100% no processo biométrico. Atualmente, 2 municípios concluem esse processo, que é Jaciara e Nova Mutum. Os outros municípios, os outros 25 municípios, já terminaram o processo de revisão biométrica. Agora vamos imaginar uma situação, porque vocês geralmente da Justiça Eleitoral fecham um cadastro de eleitores no início do mês de maio. Vamos imaginar uma pessoa que não morava em Cuiabá, morava no interior do estado ou em outra região do Brasil, se mudou para Cuiabá e quer votar nas eleições esse ano para vereador e prefeito. Isso. Ou a pessoa casou-se, mudou o nome ou perdeu o título de eleitor. Ela vai ter que fazer um novo documento. Aí ela passa pelo cadastro biométrico? Ela vai passar pelo cadastro biométrico, Antônio. E essas pessoas justamente são aquelas que precisam procurar a Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio. As outras pessoas, outros eleitores que precisam simplesmente ou exclusivamente fazer o cadastro biométrico, não precisam procurar nesse momento. Podem ficar tranquilos, o título não vai ser cancelado, a não ser nesses 2 municípios, Jaciara e Nova Mutum. Então, aqueles eleitores que têm alguma situação como essas que você citou, Antônio, ou aqueles eleitores que precisam fazer o primeiro título, ou têm o título cancelado, precisam regularizar, essas pessoas sim precisam regularizar a situação até o dia 4 de maio. Agora, passado 4 de maio, a Justiça vai se dedicar às eleições desse ano. Aí não tem como fazer título nesse período de 5 de maio até o segundo turno de outubro, é isso? Exatamente. A gente fecha o cadastro para preparar os cadernos de votação. E aí só reabrimos o cadastro novamente após o segundo turno das eleições, se houver. Agora, aquele processo que vocês estavam fazendo do agendamento via telefone dos eleitores, para fazer esse cadastro biométrico, ele continua? A pessoa, por exemplo, se quiser já fazer esse cadastramento pós-outubro, ou ele vai ter que voltar a telefonar naquele 0800 só depois das eleições esse ano? A gente fechou o sistema de agendamento justamente porque todas as nossas vagas foram preenchidas. Então, nós não temos mais vagas para agendamento nos postos de atendimento que a gente tem em funcionamento hoje para biometria até dia 4 de maio. Posteriormente às eleições, a gente vai abrir novamente o sistema de agendamento. Agora, a gente está tentando atender aqueles casos excepcionais, que foram esses que a gente comentou agora há pouco, para que nenhum eleitor se sinta prejudicado e deixe de votar nas eleições. Numa das informações que vocês do TRE divulgaram, em torno de 5% dos eleitores de Cuiabá já fizeram biometria. Dos 410 mil, em torno de 26 mil. Em Várzea Grande é um pouquinho mais o percentual. Dos 180 mil, em torno de 18 mil já se cadastraram. É bom que, passadas as eleições desse ano de outubro, esses 90% de eleitores varzea-grandenses, os 95% de eleitores cuiabanos procurem a Justiça Eleitoral para não deixar para a última hora, não é isso? Exatamente, Antônio. E é isso que o tribunal vem dizendo, vem procurando a TV, vem procurando os jornais para informar. A gente precisa que os eleitores não deixem para a última hora. O que a gente está acontecendo hoje em Várzea Grande e Cuiabá é uma procura muito grande, muito próximo do final do prazo, perto do prazo. Isso dificulta o nosso atendimento. Então, o nosso apelo ao eleitor é que somente aqueles eleitores que têm uma situação que precisa de regularização ou que vão fazer o primeiro título, procurem o tribunal agora. Agora, nessas cidades que não é obrigatória a biometria, mas tem eleitores já cadastrados,
Como é que vai ser? Vocês estão usando um termo aí de uma tal de votação híbrida. Como é que vai ser isso aí? É isso mesmo. Cuiabá e Vargas Grande, por exemplo, e outros municípios que passam por esse processo sem a obrigatoriedade, vão votar com a identificação acontecendo das duas formas. Ou seja, o eleitor sendo identificado por meio do documento oficial e da conferência do mesário, e o eleitor sendo identificado pelo processo de biometria, pela digital. Então, aquele eleitor que fez o cadastramento vai usar a digital. O que não fez, usa o sistema tradicional. E qual que é a justificativa de fazer esse cadastro biométrico dos eleitores? Basicamente, a segurança das eleições. A Justiça Eleitoral tem uma preocupação muito grande em aprimorar cada vez mais o processo eleitoral para dar mais segurança do que ainda tem. E a biometria justamente veda ou acaba com aquelas fraudes que a gente sabe que ainda acontece, embora um percentual muito pequeno, de eleitores votando por outros eleitores. Então, com a biometria, a gente tem certeza de que o eleitor que está votando é o eleitor que está cadastrado. Na prática, como que funciona esse uso dos dados biométricos no dia da eleição? O eleitor chega, coloca digital lá no aparelho do mesário e aparece a foto do eleitor para o mesário? É isso? Vai ser isso? Exatamente isso. Não só na tela da urna eletrônica, como também no caderno de votação, a gente vai ter a foto. E o eleitor, assim que coloca digital, é identificado o número de eleitor, qual é a seção dele e vota normalmente. Ou seja, se a pessoa colocar digital e aparecer outra foto, aquela pessoa não vai poder votar naquele momento. Exatamente, mas isso é difícil de acontecer porque a apuração do cadastro é feita antes. Então, divergências entre foto, entre digitais, a gente consegue identificar antes das eleições acontecerem. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Antônio, agradeço a todos. Obrigado.